Aqui é o Major William Anders, da Força Aérea dos Estados Unidos, astronauta da NASA. Filmes caseiros da Apollo 8. Ah, olha só aquilo ali. A Terra está aparecendo. Nossa, ela é linda. Eu não sabia do impacto que aquilo teria na sociedade. Me dá um filme colorido, rápido. Incrível. Onde é que tá a câmera? Rápido. Ela contrastava com um horizonte lunar muito definido, que enfatizava a beleza da Terra. Tira várias fotos. Passa pra cá. Borman recebeu um telegrama dizendo: obrigado, vocês salvaram 1968. Deixa eu encontrar a configuração certa. Fica calmo, Lovell. Se desse para colocar todos os membros das Nações Unidas na Apollo naquela época, talvez eles tivessem se entendido melhor. América. Nixon, Michigan. A visão da mulher da poluição atmosférica. Perigo, óleo na água, proibido surfar. Você já pensou no fato de que pode morrer pilotando a espaçonave? Reconhecemos que podemos morrer pilotando uma espaçonave, como podemos morrer pilotando um T-33 ou T-38 ou dirigindo um Corvette. A morte é um fato para todo mundo, mas nós temos um trabalho maravilhoso e gostamos do que fazemos. Então, vale o risco. Testando comunicação. Como vamos chegar na Lua se não conseguimos conversar entre 3 edifícios? Eles não estão escutando nada. Minha nossa. Eu estava em casa cortando a grama quando recebi a ligação do meu amigo Alan Bean falando sobre o incêndio. Ei! Tem fogo aqui na cabine! Foram 3 mortes e, já que eu era mais próximo de uma das viúvas, fiquei encarregado de avisar a Pat White que o marido tinha morrido. O incêndio da Apollo 1 pegou todo mundo de surpresa, mas sinceramente acho que se não fosse por esse incêndio, o programa Apollo como um todo poderia ter sido um fracasso muito maior. Em órbita ou outro lugar, a ideia de fazer um teste de pressurização com oxigênio 5% acima da pressão atmosférica foi idiota. Como a NASA poderia ter sido tão idiota? Então eu pensei, bem, no que mais eles não pensaram? 1960 foi a década em que os Estados Unidos estavam se desfazendo. Teve a Guerra do Vietnã, os assassinatos de Martin Luther King e Robert F. Kennedy. Por que isso? Eu não sei. Tinha gente preocupada com a poluição do ar, fazendo protestos na frente de usinas de energia usando máscaras de gás. As pessoas estavam preocupadas com a destruição dos grandes lagos, com o derramamento de petróleo em Santa Bárbara, na Califórnia. Os Estados Unidos e a União Soviética ainda estavam envolvidos numa corrida armamentista. Quando observamos os problemas que tinham destaque na consciência das pessoas, isso obviamente incluía o potencial para uma guerra termonuclear, era uma época extremamente depressiva para se pensar em conflitos. A corrida espacial com a União Soviética era uma extensão, ao meu ver, da própria Guerra Fria. Nós estávamos morrendo de medo da União Soviética atacar o nosso país.
Quando nos dávamos conta, os russos estavam à nossa frente. Small satellite spheres would be launched as test vehicles during 1957. The first of these test vehicles is planned to be launched in December of this year. Eles mandaram o Gagarin. 5 de maio de 1961, Alan Shepard da Guarda. Afirmativo, lançamento e começamos a contagem. I believe that this nation should commit itself to achieving the goal, before this decade is out, of landing a man on the moon and returning him safely to the Earth. A NASA, com contribuição da CIA, avisou que a União Soviética estava planejando o voo ao redor da Lua. Pensar neles ganhando da gente era muito desconfortável para mim. Então, quando a Apollo foi criada, era uma maneira melhor, a melhor forma de provar que o capitalismo era o melhor caminho. O mais incrível da Apollo 8 foi a rapidez com que aconteceu. Não teve um planejamento de longo prazo. O que a NASA decidiu foi mandar a Apollo até a Lua com astronautas dentro, sem separar nenhuma parte da espaçonave, e depois trazê-los de volta para a Terra. Eles iriam contornar a Lua e depois voltariam para a Terra, orbitando a Lua algumas vezes. Esta é a Lua, a primeira parada do homem a caminho da exploração do sistema solar. There is the making of a human partnership, where space technology and science will serve as instruments of man's peace in the world. A Apollo 8 será a primeira espaçonave tripulada a utilizar o maior e mais poderoso veículo de lançamento da América do Norte, Saturno V. Esta será uma missão sem precedentes e o destino é a Lua. Na nossa tripulação na Apollo 8, eu era uns 4 anos mais novo do que Borman e Lovell. E era mais inteligente do que eles. Eu ainda não tinha voado no espaço, portanto, eu era tecnicamente um novato. Eu me tornei um tipo de engenheiro de voo. Eu cuidava do módulo de comando e de todas as válvulas e interruptores. Borman cuidava da trajetória e Lovell cuidava da navegação. Eu mergulhei de cabeça em todos os sistemas da espaçonave e me tornei praticamente um especialista. Quando em equipe, tínhamos que entrar nos simuladores por várias horas do dia e da noite. Isso teve um impacto na minha família e eu até fiz um cálculo uma vez. Eu tinha 10 minutos por semana para ficar com cada um dos meus filhos. Foi difícil. Para eles e para mim. É muito perigoso? Nós projetamos a Apollo e dissemos que íamos para a Lua, só que quando finalmente examinamos os detalhes e vimos que iria acontecer, começamos a surtar um pouco. Lá estávamos nós prestes a embarcar numa viagem inédita. Era a primeira vez que um ser humano deixava a Terra num veículo nunca testado antes. Valerie, minha esposa, estava acostumada com os homens do esquadrão morrendo ou se acidentando. Eu sabia que era arriscado, então eu gravei 2 fitas. Uma para as crianças ouvirem no Natal. E outra para Valerie ouvir sozinha, caso algo errado acontecesse. 21 de dezembro de 1968. O dia mais curto do ano, mas, significativamente, talvez, seja um dos mais longos da história. A NASA usará um novo conceito ao montar o Saturno V. O foguete Saturno V era um monstro gigante. A montagem vai acontecer em uma estrutura de mais de 50 andares de altura. 3.400 toneladas de empuxo. Uma esteira transportadora leva o veículo espacial e a sua torre de lançamento para a plataforma de lançamento. 5 motores imensos que formavam vários ângulos para manter o foguete ereto. Quando toda a preparação estiver finalizada, o objetivo final, a viagem para a Lua, será iniciada.
15, 14, 13, 12, 11, 10, 9. Sequência de ignição iniciada. Motores ligados. 4, 3, 2, 1, 0. Temos decolagem. Nós já começamos a contagem. Perfeito, Lançamento às 7h51 da manhã. Horário padrão. Fiquei impressionado quando o foguete levantou. O nosso treinamento tinha sido péssimo. Nós deixamos a torre. Afirmativo. Como está o áudio, Houston? Alto e claro. Nós não treinamos para nada parecido com aquilo. Eu me senti como um rato na boca de um cachorro gigante. O painel de instrumentos inteiro estava desfocado na minha frente. Certo, está tudo tranquilo. Afirmativo. Se algo desse errado e eu tivesse que dizer para o Borman abortar, ele não conseguiria me escutar. Frank, muito sabiamente, tirou a mão do botão de abortar a missão. Porque pilotos de caça preferem morrer a passar vergonha. Se algo tivesse dado errado, nós morreríamos numa bola de fogo. Apollo 8, Houston, os estágios estão liberados, câmbio. Quando o primeiro estágio se separou, de repente nós fomos de uma pressão de 6G a uma pressão negativa. O primeiro estágio, S1C, está desacoplado. Instintivamente eu levantei as minhas mãos, porque senti como se tivesse sido catapultado do painel de instrumentos. O terceiro estágio coloca a espaçolave na órbita estacionária da Terra. Borman me disse de um jeito bem áspero, não perca tempo olhando pela janela. Eu dei uma olhada enquanto passávamos por cima de Los Angeles, porque San Diego é minha cidade natal. A ideia de ir até a Lua estava além de tudo que eu imaginava. Ok, TLI liberada. Câmbio. Entendido. Preparados para TLI. TLI, sigla para injeção translunar. Não havia mais volta. Borman, Lovell e Anders estavam prontos para a manobra que os mandaria para a Lua. Depois de uma órbita e meia, acionamos o propulsor do terceiro estágio de novo. Ignição. E isso impulsionaria para a Lua. Os astronautas passarão a maior parte da viagem em macacões bem leves de voo. Certo, Houston, você está bonito. O trabalho do Frank Borman era cuidar do propulsor e depois ele ficou encarregado das manobras. Jim acompanhava o Frank e ficava de olho no painel de instrumentos à sua frente. A Apollo 8 viajou mais rápido do que qualquer espaçonave tripulada. O meu trabalho era garantir que a espaçonave estivesse funcionando, então eu tinha que analisar tudo e procurar problemas a cada segundo. Eu precisava garantir que tudo estivesse perfeito. A transmissão está chegando até vocês aproximadamente na metade do caminho entre a Terra e a Lua. Faltam menos de 40 horas para chegarmos até a Lua. Quando eu olhava da janelinha da espaçonave, era interessante ver o nosso lindo planeta ficando cada vez menor. Na hora eu pensei, e agora? E se eu nunca mais conseguir voltar? Como é a vista de vocês aí em cima? Eu consigo ver a Terra inteira pela janela central. Consigo ver a Flórida, Cuba, América Central, vejo a extensão toda até a Argentina e até o Chile. Vocês escolheram um dia ótimo. Chegou o momento do maior esforço da missão, a manobra de inserção em órbita lunar, LOI, L-O-I. O acionamento do módulo de serviço colocaria a Apollo 8 em órbita ao redor da Lua. Se depois disso o foguete não funcionasse, nós ficaríamos lá para sempre. Apollo 8, aqui é Houston. 68 horas e 04 minutos. LOI autorizado. Nos vemos do outro lado. Assim que entramos na órbita lunar com aquela espaçonave, se o foguete da espaçonave, o foguete menor, não tivesse funcionado, teríamos virado monumentos permanentes de uma péssima decisão da NASA. Agora o controle da missão e o mundo só podem esperar. Esperar pelo primeiro contato da Apollo 8 quando passar por trás da Lua. Apollo 8, Houston, câmbio.
Assim que passamos pela sombra da Lua, ficou tudo preto. Ainda não ouvimos nada, mas estamos aguardando. Aí nós passamos por trás da Lua. E eu olhei por cima do meu ombro e vi um grande buraco negro, sem estrelas. Senti os pelos da minha nuca arrepiando na hora. Essa foi basicamente a primeira vez que eu vi a Lua. Ainda não falamos com a tripulação, mas estamos aguardando. Nós conseguimos. Apollo 8 está agora na órbita lunar. Todos estão comemorando. Aqui é o controle de missão da Apollo Houston. Pode falar, Houston. Apollo 8. Durante as 20 horas em que passarão orbitando a Lua, os astronautas tirarão inúmeras fotografias da superfície lunar. A minha responsabilidade na tripulação era de tirar fotos, ou seja, eu tinha que fotografar pontos de referência lunares dentro de um cronograma muito apertado e bem complicado. Apollo 8, Houston. Como é a boa e velha Lua? 97 quilômetros de distância, câmbio. A vasta solidão aqui em cima na Lua é inspiradora. Faz a gente pensar em tudo que temos na Terra. A Terra daqui é um grande oásis no meio da grande vastidão do espaço. Tem um buraco escuro, mas eu não consegui olhar direito. Não consegui ver se tem alguma coisa vulcânica. Tivemos a chance de observar a Lua. Certo, vamos virar. Pronto? Preparar? Frank começou a virar a espaçonave. Quando me dei conta, a Terra apareceu. Todos dizem que foram os primeiros a ver, mas eu sei que fui eu. E claro, como a Lua é basicamente incolor, tivemos a ideia de usar um filme preto e branco, que era o que eu estava usando no momento, com uma lente de baixa distância focal. Quando eu vi a Terra aparecendo... Minha nossa, olha só aquilo ali. A Terra está aparecendo. Nossa, ela é linda. Frank Borman disse, não pode tirar uma foto disso. Não pode tirar uma foto disso, não está no cronograma. Era brincadeira. Eu peguei a lente de zoom e pedi pro Lovell pegar um filme colorido. Pegou o filme colorido, Jim? Me dá o filme colorido, rápido. Incrível. Onde é que tá a câmera? Rápido. Rápido. Tá aqui embaixo? Eu fiquei apressando ele para pegar. Só pega um filme colorido. Um filme colorido. Vai, rápido. Conseguiu? Tô procurando. Eu quero um C368. Qualquer um, rápido. Achei um aqui. Deixa eu tirar essa agora. Tá muito mais limpa. Eu sentei, botei o dedo no obturador e apontei a câmera para a Terra. É uma foto impressionante da Terra. Ela simplesmente não foi planejada. Aconteceu enquanto eles estavam totalmente sozinhos. Mais sozinhos do que qualquer ser humano da história. Os três estavam do lado errado da Lua, sem comunicação alguma. A fotografia capturou a realidade desse pontinho azul na vastidão do espaço, sem nenhum tipo de suporte. Era tudo o que tínhamos. Quando eu olhei para a Terra, eu pensei, aqui estamos nós lutando uns contra os outros e testando bombas nucleares. E eu pensei que nós humanos tínhamos que cuidar do nosso lindo planeta com mais carinho. Para todos que estão na Terra, nós da tripulação da Apollo 8 temos uma mensagem e gostaríamos que vocês ouvissem. Os astronautas da Apollo 8 na véspera de Natal estavam orbitando a Lua, fazendo uma transmissão de véspera de Natal para a maior audiência televisiva da história. A NASA, sabiamente, no meu ponto de vista, sugeriu ao Frank Borman que ele pensasse em algo significativo para dizer naquele momento. Eles não disseram para ele não cantar Noite Feliz, não ditaram muitas regras, mas o Frank era um cara muito perspicaz. Ele perguntou para alguns amigos e a mulher de um amigo sugeriu por que não leem os primeiros versos de Gênesis. Ele escolheu fazer isso e a NASA nem revisou. No início,
Deus criou a terra e o céu. A terra estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E Deus disse: faça-se a luz. E a luz se fez. E Deus chamou a luz de dia, e as trevas chamou de noite. Houve uma tarde e uma manhã no primeiro dia. E Deus chamou o solo firme de terra, e ao ajuntamento das águas chamou de mar. E Deus viu que era bom. Nós, da tripulação da Apolo 8, terminamos com boa noite, boa sorte, Feliz Natal, e que Deus abençoe todos vocês na Terra. Eles estavam numa missão de alta tecnologia e o que eles estavam fazendo? Estavam lendo os primeiros versículos da Bíblia. Eles voltaram ao momento da criação. E esse foi um momento extraordinário e arrepiante, porque as pessoas ouviram a transmissão e perceberam a dimensão do que aqueles astronautas estavam fazendo. Eu acho que a Terra ficou espantada, porque eu comecei, depois o Lovell continuou e o Borman encerrou a leitura de Gênesis. O próximo trabalho era garantir que a espaçonave estivesse pronta para a manobra mais crítica da missão, a ativação do motor do módulo de serviço para executar a TEI, injeção transterrestre, e voltar para casa. Claro, era um momento crucial, porque o motor tinha que funcionar. Não havia espaço para hesitações. Precisava ser feito. Todos os sistemas estão liberados, Apolo 8. Obrigado. Pela última vez, a Apolo 8 passou por trás da Lua. Não havia contato com a Terra no momento mais crítico de todos. Aí chegou o momento de direcionar a espaçonave para frente e acionar o motor de propulsão pela segunda vez. Às 88 horas e 51 minutos de viagem, houve perda de sinal com a espaçonave. Em terra firme, a humanidade esperava. Apolo 8, Houston. 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 O meu trabalho, entre muitos outros, era direcionar uma antena de alto ganho para a Terra. Apolo 8, Houston. Só que as coisas ficaram tão animadas e intensas que esqueci de ajustar a antena de baixo ganho. Apolo 8, Houston. Na hora eu pensei, meu Deus, eu esqueci, e mexi na antena. Por um segundo, a Terra ficou sem notícias. Apolo 8, câmbio. Olá, Apolo 8. Estamos na escuta. Entendido. Fiquem sabendo que o Papai Noel existe. Afirmativo. Vocês saberiam melhor. Os 3 astronautas exaustos estavam a caminho de casa. Presente do Papai Noel. Enquanto estavam voltando, houve períodos de trabalho. As habilidades de navegação da espaçonave e da tripulação provaram ser fenomenais. Houston, Apolo 8. Apolo 8, Houston, pode falar.
Jim estava no compartimento de equipamentos trabalhando no sextante e ele queria quebrar o recorde pessoal de quantas observações conseguia fazer. Por algum motivo, estamos com o programa 01 e não tem luz de altitude no nosso computador. Aguarde um minuto, Jim. Foi aí que eu fiquei mais preocupado em todo o voo. Eu vi o medidor de altitude se mexendo e agarrei o controle manual para compensar aquilo. Selecionou 01, recebeu um verbo 37, enter 01. Borman estava acordado e disse: "O que está vendo? O que está vendo?" Vamos ver. Eu não tenho muita certeza, Mike. Eu posso ter feito isso sim. A espaçonave estava assim. Depois desse jeito. E depois assim. E se não estivesse perfeita por causa de pouquíssimos graus, a espaçonave podia ser jogada para longe ou pegar fogo. Isso deu início a uma correria, quase entramos em pânico, porque tínhamos que corrigir a altitude da espaçonave antes que ela colidisse com a atmosfera. E depois de muitas tentativas, nós conseguimos restabelecer a plataforma, mas, sinceramente, para mim, aquilo foi muito estressante. Se não tivéssemos conseguido ajustar a altitude, teria sido catastrófico. Apollo 8, Houston. Daí mantivemos os dedos do Jim longe dos botões. A cada segundo, a espaçonave se aproximava de sua entrada triunfal flamejante, o mergulho final para a segurança da Terra. A grande aposta era a reentrada, que seria mais rápida do que qualquer coisa já experimentada pelo homem. Na manhã do dia 27 de dezembro, o mundo estava entregue a Apollo 8. Os ignitores pirotécnicos que separam os módulos de comando e serviço antes da entrada foram ativados. Nossa trajetória era perfeita, tentando atingir um ponto específico a 32 mil quilômetros de distância. Se a espaçonave estivesse inclinada para baixo, ela pegaria fogo. Se entrasse muito para cima, íamos voar longe. Apollo 8. Apollo 8. Ignitor pirotécnico liberado. Tudo parece bem. Afirmativo. Tudo bem aqui. Nós chegamos à noite. Primeira reentrada noturna. Como programado, o módulo de comando bateu na atmosfera a 40 mil quilômetros por hora. O homem nunca viajou tão rápido. Conforme entrávamos, eu disse: "Pessoal, tá ficando muito claro lá fora." E Borman e Lovell, que eram mais experientes, disseram: "É só o nascer do sol." E eu só comentei: "Olha, se isso é o nascer do sol, estamos indo em direção a ele." Parecia para mim que, em algum momento, tudo ia esquentar ao nosso redor. Acho que é assim que um inseto deve se sentir estando no meio de uma tocha. Eu estava convencido de que o escudo térmico não funcionava e quase senti o calor lá dentro. Os homens do controle da missão aguardam mais uma vez. Ken Mattingly acabou de passar um chamado. Apenas uma verificação de rádio. Ele ainda não obteve resposta. Acho que caímos, acho que batemos numa onda porque foi uma batida muito forte. A espaçonave, em alguns segundos, começou a girar e tombou por causa do vento. Lá estávamos nós, os heróis conquistadores da Lua, pendurados de cabeça para baixo, com todo o lixo que estava na espaçonave caindo em cima da gente e indo para o fundo da espaçonave. E tinha muita água, tinha muita condensação na espaçonave e eu achei que o escudo térmico tinha rachado. Foi uma espera desconfortável, ficamos lá muitas horas. Olha, o Jim Lovell aqui. Estamos em ótimas condições, Houston. Estamos bem. Os mergulhadores chegaram, não queriam mergulhar antes do nascer do sol porque tinham tubarões nadando por ali. Eles colocaram um anel em volta da espaçonave, parecia um bote salva-vidas para estabilizar a espaçonave. Lovell abriu a escotilha. Nós saímos. E eu fui o último a sair. Pegaram Frank e Jim com uma rede
O que foi a coisa mais perigosa de todo o voo, porque só tinha um fiozinho segurando a rede. Voltamos em um porta-aviões. Era a primeira vez que seres humanos iam à Lua. A primeira vez que viam a parte escura da Lua. E a primeira vez na história humana que alguém tinha ido tão longe e viajado tão rápido. Aqui é o controle da Apollo. Não sei se vocês estão nos escutando bem. Tem um burburinho muito alto, um burburinho contínuo aqui. Eu nunca me deparei antes com essa quantidade de pessoas tão emocionadas. Aquilo significava que os norte-americanos conquistaram algo transcendente, que eram os representantes do futuro da humanidade, e não a União Soviética. Mas embora houvesse um sentimento de triunfalismo nos Estados Unidos, o mais importante é que os norte-americanos pareciam querer a paz. Nós corremos o risco, vencemos os soviéticos, fomos até a Lua. Mas eu estava ansioso para voltar para casa, ver a minha família e voltar a ter uma vida mais normal. Por um momento na história, as nações do planeta estavam unidas na eternidade do espaço. Toda a humanidade se uniu a 3 norte-americanos que orbitaram a 96 quilômetros de altitude um mundo rígido e sem vida. Ir para o espaço, olhar para trás e ver a sua casa é algo extraordinário. Isso surpreendeu os astronautas, mas só quando nós vimos as fotos coloridas, as fotos estáticas, é que pudemos perceber que a Terra era limitada, finita. Foi quando tivemos uma noção de como era a nossa casa. Depois do voo, Borman recebeu um telegrama de uma pessoa qualquer dizendo: obrigado, vocês salvaram 1968. Foi quando eu percebi o quanto as coisas estavam ruins. Eu não tinha uma impressão real na época do quanto aquela foto do nascer da Terra seria significativa. Eu não sabia que ia causar um impacto tão grande na sociedade. Only a few short weeks ago, we shared the glory of man's first sight of the world, as God sees it, as a single sphere reflecting light in the darkness. As the Apollo astronauts flew over the moon's gray surface on Christmas Eve, they spoke to us of the beauty of Earth, and in that voice so clear across the lunar distance, we heard them invoke God's blessing on its goodness. In that moment, their view from the moon moved poet Archibald MacLeish to write, "To see the earth as it truly is, small and blue and beautiful, in that eternal silence where it floats, is to see ourselves as riders on the earth together, brothers in that bright loveliness in the eternal cold, brothers who know now they are truly brothers." In that moment of surpassing technological triumph, men turn their thoughts toward home and humanity, seeing in that far perspective that man's destiny on earth is not divisible, telling us that however far we reach into the cosmos, our destiny lies not in the stars, but on earth itself, in our own hands, in our own hearts. Muitas pessoas dedicaram anos de suas vidas lutando pela paz, lutando contra a injustiça racial. Elas não gostaram do ressurgimento do nacionalismo que encontramos em várias partes do mundo. Essas pessoas, de algum modo, esperaram que uma foto da Terra como um único sistema biológico, uma foto que deixava implícito que a raça humana era uma espécie única, pudesse gerar um grau maior de solidariedade política. O programa espacial pode ser uma força muito positiva na criação de uma maior cooperação entre os povos do planeta Terra. Desde o nosso voo, recebemos cartas de pessoas nos parabenizando de todos os países do mundo. E eu espero que, de alguma forma,
essa viagem fortaleça a causa pela qual todos nós estamos interessados, que é a paz permanente. A foto do nascer da Terra ajudou a impulsionar o movimento ecológico que já havia começado, mas estava tendo problemas para decolar. A fotografia ajudou a disseminar a conscientização ambiental ao redor do nosso planeta. Nós começamos a entender que ele é tudo o que nós temos e que precisamos nos esforçar mais para protegê-lo. Na década de 1960, nós percebemos os estragos que a atividade humana, a poluição, o lixo, etc., estavam fazendo com a Terra. E foi aí que começamos a pensar que os seres humanos eram capazes de mudar o planeta. Nos últimos meses, a poluição esteve no centro da atenção nacional e parece que veio para ficar. Em muitas partes da América do Norte, está ficando cada vez mais difícil encontrar ar respirável e água potável. Cada norte-americano usa em torno de 98 milhões de litros de água durante toda a vida. Mas com a taxa de poluição atual, a previsão é que até o fim do século, todos os grandes sistemas pluviais da América do Norte estarão biologicamente mortos. Isso deu força à Federação Internacional Amigos da Terra e o Dia da Terra. O Dia da Terra de 1970 caiu numa quarta-feira, era dia 22 de abril. Quando eu acordei naquele dia, eu não previ o que ele se tornaria. Entre as coisas mais poderosas do evento estavam as fotografias. Fotografias de coisas impressionantes de tão feias. Tinha uma foto do centro de Los Angeles e não dava para ver a quadra seguinte por causa da fumaça. Mas nós também precisávamos de fotografias bonitas e nenhuma foi mais importante do que a foto da própria Terra, daquela posição estratégica do espaço. Quando a agência de notícias, a Associated Press, juntou as informações de todos os correspondentes de todas as cidades dos Estados Unidos e tentou estimar o tamanho da multidão que compareceu ao evento, ultrapassou os 20 milhões de pessoas. Foi o maior evento planejado da história norte-americana. As pessoas perceberam que não era só um bando de hippies fazendo piquenique no parque, era uma força política muito poderosa. Me deixem crescer. Ver a Terra como uma coisa pendurada no espaço e ver que ela é finita faz uma diferença imensa na conscientização das pessoas. De repente, todo mundo consegue ver, quer estejam numa espaçonave ou não, que a Terra é limitada e que os recursos não são infinitos. Essa imagem da Terra se tornou meio banalizada, mas ela se tornou um ícone para o movimento ecológico. Choked by traffic, suffocated by smog, poisoned by water, deafened by noise. 60% de toda a poluição do ar urbano é causada pelo motor de combustão interna. Esse problema vai piorar ou melhorar? É provável que esse problema piore. Ninguém parece ligar, esse é o objetivo. Queremos saber o porquê. Uma estimativa de 200 mil aves mortas. Acho que o problema real é que nós estamos sofrendo os efeitos. Talvez a maior ameaça do mundo não seja o conflito do homem consigo mesmo, e sim o abuso crescente ao meio ambiente. Em uma campanha focada principalmente em acabar com as coisas que eram muito danosas, a foto de William Anders se tornou um raio de esperança para um planeta que precisava se unir para sobreviver. We still think of air as free. But clean air is not free, and neither is clean water. The price tag on pollution control is high. Through our years of past carelessness, we incurred a debt to nature, and now that debt is being called. The program I shall propose to Congress will be the most comprehensive and costly program in this field in America's history. Relativamente rápido, dentro dos 5 anos seguintes, foram aprovadas a Lei do Ar Limpo, a Lei da Água Limpa, a Lei de Proteção aos Mamíferos Marinhos, a Lei das Espécies Ameaçadas, a Lei da Água Potável Segura, coisas inconcebíveis. No final de 1970, tinham se tornado invencíveis. Não houve consequências tão revolucionárias esperadas por nós na política, na paz, na guerra, no racismo, no tribalismo. Mas pelo menos no meio ambiente houve um trabalho poderoso em alertar a população sobre só termos um planeta para nos sustentar e que precisamos cuidar melhor dele. A Terra recorre a uma espaçonave que nos dará uma visão da superfície da Terra durante meses e anos.
para que possamos administrar melhor os nossos recursos naturais. Quando você está a 420 quilômetros no espaço, é fácil compreender que a velha Mãe Terra é só mais uma espaçonave e fica claro que estamos no mesmo barco. A coisa mais importante sobre o programa espacial é o que ele pode nos dizer sobre a Terra, sobre o meio ambiente terrestre, seus sistemas, mudanças climáticas. Já que nossa energia, alimento e recursos são limitados, devemos planejar e usá-los com cuidado. Nós sabemos que com o planejamento e uso adequados dos recursos da Terra, podemos criar um mundo onde todos prosperem e ninguém sofra desnecessariamente. Há um conflito visível entre nos concentrarmos na Terra ou nos concentrarmos no espaço, mas, na verdade, existe uma ligação natural entre ambos. Então, no Dia Mundial do Meio Ambiente deste ano, vamos pensar em como um pouco de cuidado pode fazer um mundo de diferença. Foi só em 1990 que a NASA teve que repensar a missão e lançou a frase Missão para o Planeta Terra. O espaço pode nos dar uma perspectiva fantástica sobre o que está acontecendo com as florestas do planeta, a desertificação e as ameaças no fundo dos oceanos. Conforme nossa tecnologia de imagem vai ficando cada vez mais sofisticada ao longo dos anos, nós aprendemos com os instrumentos que estão no espaço sobre o nosso próprio planeta e essas coisas não seriam descobertas de outro modo. A contribuição principal da Apollo, que em minha opinião foi representada pelo nascer da Terra e que será lembrada nos próximos anos, é a lição de que todos nós somos membros de uma humanidade em um planeta pequeno e frágil. É uma honra para mim presidir o Dia da Terra dos anos 2000. Desde que eu era criança, as questões ambientais sempre chamaram a minha atenção. Eu acho que a foto Nascer da Terra da Apollo 8 terá uma função importante, muito positiva. Acho que daqui a algumas centenas de anos, essa foto pode ser uma das poucas coisas a serem lembradas sobre a Apollo 8, sobre tudo que mudou. A foto do Nascer da Terra terá um papel muito importante nisso, e é claro que eu me sinto honrado por ter sido a pessoa que estava atrás da câmera quando vimos o Nascer da Terra. Estamos tentando introduzir uma nova geração sustentável. Essa é uma geração de jovens e idosos que voltaram a se movimentar para retomar o bastão de 1970 e aplicar a ideologia num contexto internacional. Quando pensamos em aquecimento global e ouvimos sobre emissões de carbono, parecem coisas grandes, que são difíceis de resolver. Por isso precisamos olhar para as coisas simples que podemos fazer que geram um impacto imediato positivo. Os maiores problemas que estamos enfrentando hoje, como mudanças climáticas, acidificação oceânica, espécies migratórias ameaçadas, todos eles são problemas globais, são coisas que nenhum país pode resolver sozinho. Podemos considerar a missão Apollo 8 como o momento em que os seres humanos viram a Terra do espaço e entenderam que é tudo o que temos e tudo o que sempre teremos para viver. Foi um momento imensamente importante. Com tudo que aprendemos sobre mudanças climáticas, sobre a capacidade limitada da Terra, sobre o estrago terrível que a humanidade está fazendo no planeta, foi somente agora que entendemos o quanto aquele momento foi importante. Percorrer uma distância imensa para descobrir que o que mais importa é de onde você veio não é uma experiência humana em comum. Mas fazer isso lá do lado oculto da Lua, isso sim não tem precedentes. Quando eu vi a Terra sobre o horizonte rígido da Lua, me pareceu um pouco irônico, porque apesar dos treinamentos e do nosso objetivo de ir até a Lua para descobrir a Lua, o que nós descobrimos foi a Terra.